Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco mais sobre conjuntos e fazer alguns exemplos. Então, conjuntos numéricos, a gente viu que tem o conjunto dos números naturais, tem o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Qual que é a relação entre esses conjuntos? Vamos ver isso daqui. O conjunto dos números reais, ele pega todos esses conjuntos dentro dele, correto? Ele contém todos esses outros conjuntos. Então nós temos aqui, ó, o conjunto dos números reais. Todos os outros estão dentro dele. Depois tem o conjunto dos números racionais, que é o segundo maior conjunto. Está contido nos reais. Dentro do conjunto dos números racionais, está contido o conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos números inteiros, está contido o conjunto dos números naturais. Dentro do conjunto dos números reais, mas separado dos outros, está o conjunto dos números irracionais. Correto? Aqui nós temos, ó, conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. Então a gente pode afirmar que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, que está contido no conjunto dos números reais. Está contido, está dentro. E o conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais. Se a gente fosse ler ao contrário, ou seja, se a gente fosse partir do maior, a gente fala o seguinte: conjunto dos números inteiros contém conjunto dos números naturais. Conjunto dos números racionais contém conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números reais contém conjunto dos números racionais. Conjunto dos números reais contém o conjunto dos números racionais, que contém o conjunto dos números inteiros, que contém o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números reais contém o conjunto dos números irracionais. Vamos fazer dois exemplos aqui para as atividades que virão. Escreva os seguintes subconjuntos de N. Escreva o seguinte subconjunto dos conjuntos dos números naturais. Pessoal, subconjunto é um conjunto pequeno retirado de um conjunto grande, tá certo? Subconjunto. Então, o conjunto dos números naturais ele é infinito. Mas aí, quando você tira um pedaço desse conjunto, você tem um subconjunto. Então, vamos lá. N2, ou seja, múltiplos de 2. Pessoal, o que vem a ser múltiplo? Múltiplo vem de multiplicado, tá certo? Então você pega o conjunto dos números naturais, multiplica por 2. Aí você vai ter este subconjunto aqui. Vamos ver como é que fica. N2 vai ser igual. Aí você vai, 2 vezes 0, porque o 0 é o primeiro elemento do conjunto dos naturais. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2.
2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. E segue infinitamente. Então esse aqui é o subconjunto dos múltiplos de 2, subconjunto dos naturais. Agora, vamos fazer o exemplo dele. D3, divisor de 3 não, D9, vamos consertar aqui, ó. D9, divisores de 9. Pessoal, o que seria divisores? Divisores são aqueles números pelos quais o número pode dividir. Então eu quero saber o seguinte: quais são os números que podem dividir esse 9? Esse 9 pode ser dividido por quais números? Essa é a pergunta. Então assim, a gente sabe que o 9 não pode dividir por 0. Tá certo? Não existe divisão por 0. Essa divisão ela é impossível. Então, por 1, tá, 9 divide por 1. Então beleza, então 1 serve. 9 divide por 2? Não. Divide por 3? Sim. Então até agora é 1 e 3. 9 divide por 4? Não. Divide por 5? Não. Divide por 6? Não. Divide por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Sim. Então a resposta é 1, 3 e 9. Então vamos lá. D9 é igual 1, 3, 9. Estes são os divisores de 9 dentro do conjunto dos números naturais. Pessoal, agora vamos para ali, ó. Esse símbolo aqui é o símbolo de maior, quando você compara dois elementos, né? A e B, por exemplo. Então, A maior que B, ou vamos colocar número 4 maior que 2. Então esse é o maior. A gente lê também maior que, né? Se ele está virado para o lado de cá, ele é menor. Se ele tem um tracinho debaixo dele, maior ou igual. E aqui, ó, menor ou igual. Então não pode esquecer isso. Quando tem um tracinho por baixo, tem igual, maior ou igual. Vamos ver aqui dois exemplos. Determine os elementos representados por X. Letra A, conjunto A. Conjunto A, X pertence aos naturais, tal que X seja maior do que 3. Tá? X pertence aos naturais, tal que X maior que 3. Pessoal, essa barra aqui, ó, a gente lê tal que. Então, ele quer que a gente fale o seguinte: quais são esses valores? Quais são esses valores, né? O X está simbolizando diversos valores, ele não está simbolizando um valor apenas, ele está simbolizando diversos valores. Então vamos lá. A é igual, pessoal, se pertence aos naturais, quais são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Só que ele quer maior do que 3. Então o 3 não pode fazer parte, tá certo? O 3 é só uma referência, ele quer maior do que 3. Então você não vai colocar o 3, vai começar no 4. 4, 5, 6, infinito. Compreenderam? X maior do que 3. Embora o 3 esteja aqui, ele não faz parte do conjunto. Ele é só uma referência. Então, vai entrar o próximo, que é 4. Depois 5, depois 6, depois 7 e assim sucessivamente. Pessoal, agora a letra B. X pertence aos inteiros e menos 2 menor do que X e X menor ou igual a 2. Faça a leitura, que essa leitura é importante, tá? Leia corretamente. X pertence aos inteiros e menos 2 menor do que X menor ou igual a 2.
que significa isso? Significa o seguinte: os valores que o x representa, eles estão entre menos 2 e 2. Compreenderam? Então, perguntinha: o menos 2 ele vai fazer parte da resposta? Não. Tá? O 2 positivo vai fazer parte? Vai. Agora, por que o menos 2 não faz parte e o 2 faz? Porque esse tracinho aqui, ó, é menor ou igual. Menor ou igual. Então, ele está falando que o 2 pode fazer parte. Pode não, deve fazer parte. Já aqui, ó, não tem o igual, não tem o tracinho. Então, o menos 2 não vai fazer parte. Então, quais serão os valores? Vamos para lá, né? Então é menos 1, 0, 1 e 2. Compreenderam isso daí, gente? Esse x, ele representa todos os elementos. E todos os elementos, eles estão entre menos 2 e 2. Tá? Só que o 2 faz parte, porque é menor ou igual a 2. E o 2 positivo faz parte, né? E esse menos 2 não faz parte, porque não tem o tracinho aqui, ó. Tudo bem? Então, esse x ele é o quê? Maior do que menos 2. Presta bem atenção, ó. Vou colocar aqui, ó, menos 2 e 2. Os valores que estão aqui dentro, ó, que são o x, para lá não aumenta. Quando você vai na reta numérica para a direita, você aumenta. Então está aumentando para lá. O x é maior do que menos 2. X é maior do que menos 2. E o x é menor do que 2. Porque ele está no meio. Então x é maior do que menos 2 e menor do que 2. Só que o exercício colocou assim, ó. Então o 2 faz parte da resposta, o menos 2 não faz parte da resposta. Certinho? Pessoal, então vocês vão fazer as atividades com muito carinho. Muita gente vai achar extremamente fácil, né? Mas é o conteúdo do primeiro ano, é o iniciozinho do conteúdo do primeiro ano. Então vocês vão ver muita coisa básica agora. Não precisa perder a motivação achando que vai ser que não vai ter desafio e tal, porque de vez em quando aparece uma questão mais apertada do que as outras, né? E conjuntos numéricos, na hora que a gente estiver terminando o estudo dele, tem as resoluções de problemas, que aí é que você tem que pensar bastante para saber o que você vai fazer, qual é a operação que você vai usar. Dentro das atividades você vai ter que somar, vai ter que diminuir, que multiplicar, mas aí você tem que pensar bastante, né? Pessoal, continuem se esforçando bastante, vocês vão com certeza ter sucesso. Estou aqui sempre contando com vocês. Um abraço, até a próxima.